Como Taiwan, uma pequena ilha minúscula e irrelevante, saiu da extrema pobreza e se tornou uma grande potência tecnológica e econômica em tão pouco tempo. Como uma região cuja história é pautada por várias intrigas e disputas de território com a China, se tornou o pilar do mundo. E afirmar que Taiwan é o pilar do mundo não é exagero, já que atualmente é o principal produtor de semicondutores do mundo inteiro, uma tecnologia indispensável para produzir qualquer tipo de eletrônico, desde carros e máquinas industriais até smartphones e computadores. E é exatamente isso que vamos explorar nesse vídeo. Meu nome é Flávio e você está assistindo o Neuromoney. Localizada na Ásia, a apenas 130 quilômetros do leste da China, Taiwan é uma pequena ilha menor que o estado do Rio de Janeiro, e apesar de todos os conflitos que tem com a China, a região se tornou uma potência econômica e tecnológica em pouquíssimo tempo. Os dados econômicos dessa pequena ilha são realmente incríveis. O enorme desenvolvimento econômico tornou sua população de apenas 23 milhões de habitantes uma das mais ricas do mundo, com um PIB per capita de aproximadamente $31 mil. Ou seja, cada habitante taiwanês ganha, em média, $31 mil por ano, o equivalente a mais ou menos $2.500 por mês. E pasme, o PIB per capita de Taiwan é maior do que muitos países desenvolvidos da Europa, como Itália, Espanha e Portugal. Para você ter ideia, o PIB per capita do Brasil é de aproximadamente $6.700 e o da China, $12.500. O IDH de Taiwan, ou Índice de Desenvolvimento Humano, também é um dos mais altos do mundo, batendo cerca de 0,9. Todo esse desenvolvimento da economia taiwanesa foi pautado pelo investimento pesado na indústria de semicondutores, que a levou ao status de uma das principais potências do planeta. Para começar a entender como Taiwan se tornou uma grande potência tecnológica e econômica, precisamos voltar ao passado dessa pequena ilha e entender todo o contexto histórico com a China. E é isso que vamos explorar agora. Precisamos começar pelo ano de 1949. Naquele ano, a China estava passando por uma sangrenta guerra civil, que culminou na derrubada da República Chinesa, para dar lugar ao governo socialista do famoso ditador Mao Tse-tung. O então presidente da República Chinesa que sofreu o golpe, Chiang Kai-shek, fugiu da China continental e se escondeu na pequena ilha de Taiwan, junto com alguns membros do Estado-Maior e mais 2 milhões de chineses que não concordavam com a instauração do socialismo. E então, resolveram criar um governo autônomo. É claro que esse episódio chamou a atenção dos Estados Unidos, que não mediu esforços para apoiar Taiwan. Tanto é que, em 1954, o governo norte-americano assinou um acordo de defesa mútua para proteger a pequena ilha da ameaça socialista. Desde então, a China se dividiu em duas: a China continental, onde viviam os socialistas, e a ilha de Taiwan, onde viviam os adeptos ao capitalismo. E foi a partir daí que todo o problema começou. Depois de tudo isso, até hoje a China não reconhece Taiwan como um país independente, e sim como uma província rebelde. E nem mesmo a ONU reconhece a pequena ilha dessa forma. Apesar disso, Taiwan é uma ilha com governo próprio, moeda nacional, forças armadas, instituições independentes e tem forte relevância no comércio mundial, o que, na teoria, pode ser considerado um país soberano. Essa questão complicada faz Taiwan e China viverem em pé de guerra. E desde a fundação do governo autônomo, os taiwaneses vivem sob constante ameaça de uma invasão chinesa. E como todo país capitalista, a pequena ilha resolveu desenvolver sua economia para criar uma espécie de escudo que pudesse impedir a anexação de Taiwan à China. Depois de ver todo o contexto histórico, podemos entrar no ponto central desse vídeo. Como Taiwan se tornou uma potência econômica e tecnológica em tão pouco tempo? E como Taiwan se tornou o pilar da economia mundial? A história do desenvolvimento econômico de Taiwan começa no início da década de 50. Naquela época, Taiwan estava se reestruturando após a separação da China continental e ainda era um país muito pobre, porque a base da sua economia era a agricultura, que correspondia a 32% do PIB. Tanto é que o PIB per capita em 1962 era de apenas $170, equivalente ao PIB da República do Congo, localizado na África. É importante ressaltar que até 1951, Taiwan vivia em pé de guerra com a China continental, o que certamente atrapalhava o desenvolvimento da região. Entre 1951 e 1962, Taiwan passou a receber muita ajuda financeira e militar dos Estados Unidos, e isso contribuiu muito para a estabilidade e desenvolvimento da pequena ilha, já que os conflitos com a China cessaram a partir desse período. E é claro que os taiwaneses fizeram muito bom uso do dinheiro que recebeu dos Estados Unidos e transformaram uma economia baseada na agricultura numa economia orientada para a indústria. Em 1966,
foi criada a primeira zona de processamento de exportação de Taiwan, que é uma área aduaneira onde é permitido o livre comércio de vários produtos, totalmente livre de impostos. A inauguração dessa zona foi o pontapé inicial para Taiwan se tornar uma nação desenvolvida, porque atraiu investimentos dos Estados Unidos, Japão e Europa. Lá pelo início da década de 70, os norte-americanos haviam reduzido bastante a ajuda financeira e militar que davam a Taiwan, embora ainda tenham se comprometido em proteger a região no caso de qualquer problema. À primeira vista, a redução da ajuda financeira e militar parece ter sido ruim, mas na verdade isso foi muito bom para Taiwan, porque a incerteza em relação aos Estados Unidos fez com que os taiwaneses acelerassem o desenvolvimento econômico da ilha, que investiu muito em indústria pesada e infraestrutura na década de 70. E logo depois em tecnologia avançada na década de 80, como veremos a seguir. E agora começa a parte boa da história do desenvolvimento econômico de Taiwan. Taiwan já estava em franco desenvolvimento e queria se desenvolver ainda mais sofisticando sua indústria local. Agora, a pequena ilha tinha um plano ainda mais audacioso: investir em tecnologia, mais especificamente em semicondutores. O governo de Taiwan percebeu que a iniciativa privada não faria investimentos nesse setor por dois motivos. Primeiro, porque esse setor de tecnologia tem muito risco financeiro envolvido, e essas empresas geralmente não gostam muito de tomar esse risco. Segundo, porque havia uma enorme instabilidade política na ilha por causa das questões com a China. Então, definitivamente, não era viável para a iniciativa privada investir em Taiwan. A solução encontrada foi colocar todo o investimento da indústria de semicondutores nas mãos do setor público. E assim foi feito. Em 1973, a indústria de semicondutores de Taiwan começou a tomar forma com o surgimento do Instituto de Pesquisa de Tecnologia Industrial, criada pelo governo taiwanês. O objetivo desse instituto era acelerar o desenvolvimento de Taiwan, criando novas tecnologias e transferindo para as indústrias já existentes na época. Outro investimento super bem feito pelo governo taiwanês foi a criação do Parque de Hsinchu, em 1979, a apenas 70 quilômetros da capital Taipei. O Parque de Hsinchu ofereceu para as empresas que se instalaram ali condições muito favoráveis para o seu desenvolvimento, como benefícios fiscais, fundos de investimento para pesquisa e desenvolvimento, além de empréstimos com juros baixos. Em 1980, foi fundada a primeira empresa taiwanesa de semicondutores, a UMC. A empresa foi fundada com dinheiro público, mas rapidamente o governo se desfez do seu negócio e suas ações foram colocadas à venda na Bolsa de Valores de Taiwan, justamente para promover o livre mercado. Entretanto, a UMC tinha um problema. Por ser a primeira empresa de semicondutores a se instalar no Parque de Hsinchu, a indústria operava com um nível técnico muito baixo, focada na fabricação e montagem de circuitos integrados. E isso era muito ruim porque, em 1983, várias empresas da Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos estavam começando a desenvolver tecnologias mais avançadas, colocando em xeque o plano de desenvolvimento de Taiwan porque a indústria taiwanesa poderia se tornar obsoleta. Para resolver esse problema, outra empresa taiwanesa super importante foi fundada em 1987, a TSMC. A TSMC foi fundada em parceria com a gigante Philips, que concordou em transferir sua tecnologia mais avançada de semicondutores para a nova empresa taiwanesa. Essa nova tecnologia no mundo dos semicondutores era chamada de VSLI. Apesar da vitória de Taiwan em ter a TSMC como principal vetor do desenvolvimento tecnológico, eles sabiam muito bem que a indústria de semicondutores da região ainda estava muito vulnerável. Por isso, Taiwan está continuamente renovando seus esforços para consolidar a indústria, por meio de medidas como ampliação da capacidade de produção, aumento da tecnologia capitaneada pelo Instituto de Pesquisa de Tecnologia Industrial do governo de Taiwan, melhoria dos arredores da cidade de Hsinchu para reter talentos, dentre muitas outras coisas. Atualmente, Taiwan domina o mercado global de semicondutores, respondendo por mais de 50% do fornecimento mundial de microchips. A TSMC, a principal empresa de semicondutores de Taiwan, está avaliada atualmente em cerca de 400 bilhões de dólares. Por isso, não é exagero nenhum afirmar que Taiwan é considerado o pilar do mundo, porque todo tipo de eletrônico precisa desses semicondutores produzidos na pequena ilha. E isso cria uma curiosa defesa contra o governo da China, chamado de escudo de silício. Esse nome silício foi dado porque o Parque de Hsinchu é muitas vezes comparado ao Vale do Silício, devido à capacidade de inovação presente em ambos os locais. Acontece que num cenário de guerra entre China e Taiwan, os chineses vão ter sua economia muito prejudicada justamente por causa da enorme dependência chinesa desse setor. E não só a China é dependente dos semicondutores, mas o mundo inteiro também. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigada e até a próxima.